Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje a gente começa o segundo episódio da nossa série sobre serial killers brasileiros. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do vampiro de Niterói e se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa por esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal que eu tenho um monte de vídeos sobre esse assunto. Então bora começar o vídeo. Gente, primeiro eu queria falar pra vocês que esse serial killer do vídeo de hoje, essa história é uma história que mexeu muito comigo. Eu tenho esse roteiro pronto desde o primeiro vídeo do meu canal, porque eu queria que ele fosse o primeiro vídeo do canal, só que ele é muito difícil pra mim. Fazer o roteiro dele foi muito difícil, mexe muito comigo porque se trata de crianças e eu vou contar pra vocês. E quem é sensível a esse tipo de assunto, como eu, né, mas eu fui inevitável, eu já tive que ler esse tipo de informação, eu aconselho que não assistam esse vídeo, porque vai tratar de abuso sexual de criança e também assassinato. Marcelo Costa Andrade da Silva nasceu no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, no dia 2 de janeiro de 1967. Ele era filho de uma empregada doméstica e de um pai alcoólatra, então ele passou a sua infância vendo seu pai bater na sua mãe. Depois de um tempo, seus pais se separaram e sua mãe passou a cuidar de Marcelo, só que ela estava trabalhando muito e não tinha mais tempo para cuidar de Marcelo. Diante disso, ela decidiu mandar Marcelo, com 5 anos, morar no Ceará com seus avós. Para Marcelo, aquilo foi muito ruim. Obviamente, ele não tinha muito contato com seus avós que moravam longe, e quem era, a pessoa que estava sempre com ele era sua mãe e seu pai, e chegando lá no Ceará, ele ficou muito perdido, até porque para ele morava com pessoas que até então eram desconhecidas para ele. Na escola, Marcelo sofria muito bullying porque ele tinha dificuldades, então ele era chamado de burro pelos coleguinhas, tanto que ele não era muito bom na escola e as únicas coisas que ele conseguiu foi ser alfabetizado e conseguiu aprender matemática simples. Das coisas que Marcelo mais gostava de fazer era nadar e ele também tinha o costume de matar alguns gatos. Então 5 anos se passaram e quando Marcelo tinha 10 anos, sua mãe decidiu buscar ele no Ceará para ele voltar a morar com sua mãe. Pro Marcelo foi um novo choque, porque depois, quando ele conseguiu se acostumar a morar com os avós dele, ele teve que voltar pro Rio de Janeiro para morar com a sua mãe em São Gonçalo. Sua mãe havia se casado de novo com um homem chamado Neves. Neves era médium e dono de um terreiro. Com o passar do tempo, ele chegou a levar Marcelo para conhecer a macumba e o candomblé. Com o primeiro casamento, o atual casamento de sua mãe, era muito problemático. Eles discutiam sempre, eles brigavam, a sua mãe saía de casa, ou o cara saía de casa, então toda vez que a mãe dele saía de casa, ela levava ele. Aí depois ela se dava bem com o marido de novo e voltava para casa. E isso aconteceu diversas vezes. Nesse período também, Marcelo chegou a sofrer abuso sexual de um homem mais velho. Então, depois de um tempo, sua mãe novamente se separou e ela passou a trabalhar de doméstica numa casa que ela tinha que morar lá. Diante disso, ela não podia cuidar de Marcelo e Marcelo foi morar com seu pai, que tinha se casado novamente e teve outros 2 filhos. Marcelo não se adaptou a família do pai dele, ele se sentia muito deslocado. Inclusive, Marcelo assustava um pouco os membros da família, porque ele tinha umas atitudes meio estranhas, como ele começava a rir do nada, ele tinha essas gargalhadas, assim, que incomodava e estranhava muita gente. Do tipo, eu tô aqui conversando com você e o Marcelo tá ali no canto e ele do nada começava a rir sozinho, sem estar falando com ninguém. Ou tava conversando sobre um assunto que não tinha graça nenhuma e começava a dar algumas gargalhadas. Isso era um pouco perturbador. Marcelo não tinha nenhum amigo e sofria muito bullying, até que seu pai decidiu internar ele numa instituição só para meninos. Lá ele não tinha uma relação muito boa com seus colegas, ele era hostilizado e constantemente chamado de retardado. Quando ele fez 14 anos, ele foi mandado embora porque aquela instituição só eram para crianças de 6 a 14 anos. Marcelo passou a viver sozinho no Rio de Janeiro, então ele andava por aí na rua. Ele também chegou a viver um tempo na Estação Central do Brasil e nesse meio tempo ele sofreu abusos sexuais de pessoas mais velhas e ele também passou a se prostituir. Marcelo era homossexual e ele sempre era passivo durante seus programas. Em um certo dia, um homem tentou obrigar ele a ser ativo e aquilo perturbou muito Marcelo e nessa época ele tentou o suicídio. Marcelo chegou a ser internado na FEBEM e na FUNABEM por cometer pequenos delitos, mas ele fugiu e voltou a se prostituir. Ele tentou retornar para a casa do seu pai, mas seu pai não aceitou de volta.
Aos 17 anos, ele começou a namorar um homem mais velho, chamado Antônio Batista Freire, de 48 anos. Ele passou a sustentar Marcelo e também apresentou ele para a Igreja Universal do Reino de Deus. Embora sustentado por aquele homem, Marcelo continuava se prostituindo, até que um dia eles se separaram e Marcelo voltou a morar com sua mãe. Sua mãe passou a estranhar alguns de seus comportamentos. Ele saía durante algumas noites com um facão na mão e voltava todo cheio de sangue, mas ele dizia para ela que estava caçando porcos. Ele também colecionava bermudas infantis, revistas de crianças de olhos e cabelos claros. Tudo isso era guardado numa caixa de isopor que ficava dentro do armário. Marcelo participava da seita da Igreja Universal. Ele já participava há mais de 10 anos dos cultos. Gente, eu tentei pesquisar do que se trata essa seita da Igreja Universal que Marcelo falou, só que eu não entendi muito bem o que é isso, se era mesmo uma seita ou era só a igreja mesmo que ele participava dos cultos 4 vezes por semana. Então, eu acho que era mesmo só a igreja, porque, que eu saiba, não existe uma seita da Igreja Universal. Segundo Marcelo, em um desses cultos, ele ouviu que quando as crianças morriam, elas iam para o céu. Independente do que ela tinha feito na vida, se ela era criança, ela ia para o céu. Marcelo passava todo o seu tempo lendo pregações do bispo Edir Macedo e lendo revistas pornográficas. Ele gostava muito de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis na época. E um fato muito estranho é que a mãe de Marcelo conta que tinha uma fita gravada do irmão mais novo de Marcelo chorando, porque acredito que ele era criancinha, em alguma dessas fitas ele estava chorando. E Marcelo, ele ouvia constantemente essa fita. Era dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros, de 10 anos, juntamente com seu irmão Ivan, de 6 anos, saíram de casa a caminho da casa de seu vizinho, que tinha prometido um almoço para eles. Eles eram muito pobres, eles moravam com mais outros irmãos e sua mãe, e eles literalmente passavam fome. Então, pelo fato de alguém prometer um almoço, eles já ficavam extremamente felizes e, obviamente, iam correndo. Na época, eles moravam num lugar muito pobre, que era o bairro de Santa Isabel, que ficava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Até que eles passaram pela estação central do Brasil, onde Marcelo os encontrou e ofereceu para eles 4.000 cruzeiros se os dois ajudassem ele a participar de um ritual religioso católico. Então é óbvio que aquelas crianças aceitaram, até porque, como eu disse, elas eram muito pobres e, ele ofereceu dinheiro e elas, obviamente, foram correndo ajudar Marcelo. No meio do caminho, eles passaram por um terreno vazio. Nesse momento, Marcelo abusou sexualmente de Ivan, um menino de 6 anos, e depois disso ele o estrangulou, tirando sua vida. Seu irmão Altair não entendeu muito, ele ficou com medo, morrendo de medo, então ele não fez nada e ele decidiu obedecer tudo que Marcelo mandasse para não ser também uma vítima. Então Marcelo abraçou Altair e disse que o amava. Os dois dormiram juntos num matagal e no dia seguinte Marcelo teve que sair para trabalhar. E ele tinha levado Altair, mas Altair aproveitou e conseguiu fugir. Ele chegou na casa dele e não contou pra ninguém o que tinha acontecido de tanto medo. Ele só conseguiu contar para uma irmã mais velha alguns dias depois. Até que o corpo da criança foi encontrado por policiais. E posteriormente foi constatado pela polícia o abuso sexual daquela vítima. Como o irmão de Altair tinha desaparecido, sua família já estava à procura. Quando esse corpo foi achado, a mãe de Altair foi chamada para reconhecer. Chegando lá, ela reconheceu que o corpo era de Ivan. E Altair, aproveitando a situação, sabia onde Marcelo trabalhava, levou a polícia até lá. Chegando lá, a polícia encontrou Marcelo, que não ficou nem um pouco surpreso quando a polícia chegou. Ele simplesmente falou assim: achei que vocês vinham hoje, fui eu mesmo que matei. Durante o interrogatório, Marcelo não parava de rir e dar gargalhadas, o que deixou os investigadores muito revoltados. Ele também não parava de repetir que tinha feito amor com ele. Ele falava: eu fiz amor com ele, eu fiz amor com ele. Ele falava isso por diversas vezes. Em nenhum momento ele dizia que abusou, que estuprou, nada do tipo. Na cabeça dele, ele tinha feito amor com aquela criança. Ele explicou tudo o que tinha acontecido, disse que queria fazer amor com ele porque ele tinha olhos lindos, que aquelas crianças eram lindas. Ele disse que Altair tinha os olhos muito lindos. De acordo com o investigador, Marcelo tinha um olhar estranho e aterrorizador, que dava medo.
Ele conversava com você e do nada começava a dar uma gargalhada. Ele não tinha nenhum ressentimento do que tinha acontecido. Ele não tinha emoção nenhuma, não demonstrava emoção e em nenhum momento chorou. Em poucos dias, Marcelo confessou 14 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes. Em junho do ano de 1991, Marcelo estava num ônibus quando ele avistou lá fora um menino de 11 anos chamado Odair Muniz José dos Santos pedindo esmolas. Marcelo convenceu essa criança a ir até a casa de uma tia pegar 3.000 cruzeiros para dar para ele. Mas na verdade, Marcelo levou esse menino até um campo de futebol, onde tentou abusar dele sexualmente. O menino resistiu de todo jeito, até que Marcelo o estrangulou e o matou. E depois concluiu o abuso. Nas palavras de Marcelo: "Eu não sabia se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu." Depois disso, ele conta que foi normalmente para sua casa, jantou e depois no dia seguinte ele voltou e decapitou sua vítima. Ele diz que dessa vez ele fez tudo isso porque queria se vingar de tudo que ele sofria na escola dele quando ele era adolescente. Além disso, ele disse que inspirou seus crimes na seita da Igreja Universal. E a partir desse primeiro crime, ele disse que não conseguiu mais parar. Ele também contou que no seu segundo crime... gente, eu só vou contar, eu acho que não tem necessidade de realmente contar certas coisas, mas como o nome dele, Vampiro de Niterói, veio daí, eu vou contar pra vocês o porquê, né, que ele tinha esse apelido. No seu segundo crime, matou Anderson Goulart, de 11 anos. Ele bateu na sua cabeça, o estuprou, bebeu seu sangue, e enquanto ele abusava, ele quebrou seu pescoço. Gente, de todos esses crimes que ele cometeu, ele fala abertamente, com todo orgulho das coisas que ele fazia. Tanto que eu li tudo isso, porque pra fazer meu roteiro eu leio muita coisa, e só depois que eu li, eu pensei, não devia ter lido, não vou colocar nada disso no meu roteiro, porque ele fala sobre o que ele fazia com essas vítimas, o que ele sentia, e é muito triste ver ele falando isso, sabe? Mexeu muito comigo, não consegui dormir. Realmente, esses casos com criança mexem muito comigo. Todos os casos mexem comigo, gente, mas às vezes a gente fala meio por cima, a gente não adentra muito no que realmente aconteceu na cena do crime, no que aquela vítima estava sentindo, sabe? E se a gente parar pra pensar, todo crime é horrível e, nossa, gente, é muito difícil. Então, esse crime foi muito tenso pra mim, porque ele fala exatamente o que ele fazia, o que ele sentia quando ele estava lá. Eu só posso dizer pra vocês, né, pra concluir, porque como a gente tá falando da pessoa dele, eu preciso dizer que a todo momento ele falava que estava fazendo amor com aquelas crianças, que em nenhum momento ele acha que ele estuprou elas, que ele machucou. Ele sabe que a machucou, mas em todo momento ele fala que estava fazendo amor com eles, porque ele achava aquelas crianças que elas tinham uma pele macia, que ele gostava disso, e também ele sempre, na maioria das vezes, batia na cabeça dessas crianças. E também, pra finalizar, os detalhes, né, que eu falei que eu não ia falar nada, mas já tô falando, porque eu acho que essas coisas têm um pouco de necessidade pra gente entender a cabeça de Marcelo, pra entender o modus operandi desse serial killer. Então, muitas vezes ele voltava ao local do crime e se masturbava ou continuava mantendo relações com aquele corpo já sem vida, e até quando o corpo já estava em total decomposição, quando só tinha o esqueleto, ele usava aquelas partes para se masturbar. Então, como eu disse pra vocês, ele matava crianças porque ele achava que se ele matasse crianças, elas iriam pro céu. Ele fala que ele não matava adultos porque aqueles adultos poderiam ir para o inferno, já as crianças iriam pro céu. E ele também bebia o sangue delas porque ele falava que ia ficar tão puro e belo quanto aquelas crianças. E uma coisa muito triste também que eu li é que Altair, que foi o sobrevivente que perdeu o irmãozinho em van, poucos dias ou anos depois, eu não sei exatamente, ele morreu de uma doença muito grave. Então, embora tenha sobrevivido a esse monstro, ele morreu ainda criança de uma doença. Todas as vítimas de Marcelo eram meninos de 5 a 13 anos. Em março de 1992, Marcelo foi internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, para submeter-se a um exame de sanidade. Sua família foi exaustivamente entrevistada e os peritos do hospital passaram 45 dias observando seu comportamento.
se fosse considerado inimputável, trocaria a prisão por um hospital psiquiátrico. E realmente, gente, ele foi considerado inimputável pelos crimes que cometeu, então ele não pagou na prisão sobre isso, não foi nem condenado, ele só passou o resto de sua vida no hospital psiquiátrico internado. Tanto que eu li que nessa mesma época o Dahmer, quem conhece sabe que ele também foi um assassino, não sei agora nos Estados Unidos, eu também posso gravar esse vídeo pra vocês posteriormente, e era um assassino tão ruim, ele cometia mais ou menos os mesmos crimes de Marcelo, tão ruim ou pior, sabe? Mas lá ele foi sim julgado como uma pessoa normal, ele foi preso e etc. Mas aqui no Brasil, Marcelo foi considerado inimputável e ficou internado. Em 1997, Marcelo conseguiu fugir desse hospital psiquiátrico e ele ficou 12 dias fora, até que ele foi recapturado no Ceará, mais ou menos onde ele morou na infância com os avós dele. Ele foi recapturado depois que um familiar o viu, o reconheceu e chamou a polícia. Marcelo vive até hoje no Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, manicômio judicial da cidade do Rio de Janeiro. Para o diretor do hospital psiquiátrico que ele foi internado, assim que foi pego, Marcelo apresenta um grande risco à sociedade e ele tem que ficar para sempre internado, porque mesmo depois de idoso, ele ainda apresenta sérios riscos à sociedade. Seus advogados tentaram por diversas vezes a liberdade de Marcelo, até para ele sair e tentar continuar seu tratamento em liberdade, mas de acordo com seus laudos, ele tem uma doença incurável e sempre contou seus crimes com orgulho. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Mais um serial killer aqui do Brasil, e por mais que não seja muito minha vibe contar essas histórias que tem crianças no meio, como eu estou fazendo essa série, então me sinto na obrigação de contar pra vocês os mais famosos serial killers brasileiros. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram e estão gostando dessa série, não se esqueçam de comentar aqui embaixo que eu estou fazendo pra vocês. E também, se vocês conhecerem algum serial que não seja muito conhecido, mas se vocês queiram que eu fale aqui, pode comentar, que eu tô sempre fazendo as pesquisas e na medida do possível eu gravo vídeo aqui pra vocês. Então é isso, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve, deixa o like e me segue também no meu Instagram, que eu procuro conversar com vocês sobre as coisas que eu falo aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!